Oi gente, tudo bem? Eu sou o Glazossa. Como que o Sr. Waternoose, o vilão lá de Monstros S.A., se tornou afinal o vilão lá do filme? No vídeo de hoje a gente vai conversar melhor sobre isso. E além do mais, a gente vai entender melhor sobre a origem da fábrica em si de Monstros S.A. E olha que essa história tá muito interessante. Então se você já ficou curioso, deixa o seu like aí embaixo, prepara aquela pipoquinha gostosa aí na sua casa e vem comigo. Então, como eu tinha dito antes, né, estreando mais uma vez um dos episódios que eu mais amo aqui nesse canal, a história dos vilões da Disney. Hoje, então, a gente vai conversar melhor sobre o Sr. Waternoose. Eu não sei se você se lembra muito bem dele, mas ele é o vilão lá do primeiro filme de Monstros S.A. E o meu objetivo no vídeo de hoje é que a gente consiga entender direitinho por que ele fez todas aquelas coisas que ele fez lá no filme. Vamos entender melhor, então, sobre a origem dele, o porquê e como ele se tornou um vilão. E, além do mais, entender o que aconteceu depois do primeiro filme de Monstros S.A. E sim, acontece ainda uma treta. Eu já vou logo avisando que talvez com o vídeo de hoje a gente vai perceber que ele não é tão vilão assim. E bom, eu acho que a gente já tem que começar falando que o Sr. Waternoose obviamente tem um nome verdadeiro. E aqui no caso seria Henry James Waternoose. Por que eu fiz esse sotaque? Não, sério, por que eu fiz esse sotaque? E quando ele herdou a fábrica de Monstros S.A., ele já tinha especificamente 142 anos. Levando em conta que já passou vários anos até os acontecimentos lá daquele filme, eu imagino que talvez ele já tenha uns 150 anos, por aí. E é muito importante a gente deixar claro em relação sobre a família dele. Porque aqui nesse caso ele nunca se casou, nunca teve filho. Na verdade, o mais próximo disso que ele teve foi o próprio Sully. E até mesmo ali no próprio filme, a gente vê que os dois têm uma relação mais paternal. Isso acaba ficando claro quando a gente descobre que o Sr. Waternoose foi o treinador do pai do Sully. Como a gente sabe, principalmente lá em Universidade Monstro, o pai do Sully é um assustador muito famoso ali na comunidade dos monstros. Isso, obviamente, fazia com que o Sr. Waternoose fosse também um cara muito importante ali. E além dele pertencer à família dos monstros que basicamente trouxeram energia ali pra Monstrópolis, ele ainda treinou um dos caras mais famosos ali no ramo. E já imagina o quão prestigiado aí o Sr. Waternoose deveria ser. Mas além de tudo isso, a gente ainda tem a questão da família de sangue mesmo, porque também é nos dito que o avô do Sr. Waternoose foi o fundador de toda aquela fábrica. Ele basicamente começou com esse império da Monstros S.A. Foi ele basicamente que, entre aspas, né, descobriu a tecnologia das portas, eu digo entre aspas, por causa de toda a teoria da Pixar, que você já deve muito bem conhecer. E um resumo bem rápido, basicamente foi ele que criou aquele mecanismo da fábrica de Monstros S.A. Ele basicamente então que criou aquelas portas, toda aquela tecnologia no geral, e fazia então com que apenas um cartãozinho já comunicasse que era a porta do roupeiro daquela criança. O do Sr. Waternoose também criou um mecanismo para eles conseguirem escrever todos os medos que aquela criança que eles estavam assustando tinha, algo que obviamente foi algo muito bom para a comunidade dos monstros, já que assim eles poderiam coletar energia, distribuir para a cidade inteira, e provavelmente foi o primeiro monstro a pensar nessa ideia. Muitas tecnologias no geral foram inventadas e usadas ali no filme de Monstros S.A. Claro que talvez com o tempo outras concorrentes foram vindo, e como a gente vê lá na série de Monstros do Trabalho, existem algumas outras empresas com isso. Eu acredito que seja apenas uma réplica ali da Monstros S.A. ou talvez seja realmente uma outra tecnologia, uma outra forma de coletar energia. Mas o que importa mesmo é que a Monstros S.A. seria a bambambam ali da parada. Por isso que, como eu tinha dito, trazia uma grande responsabilidade pro Sr. Waternoose. Mas aqui, só pra resumir a história, quando o avô do Sr. Waternoose morreu, passou pro pai dele. Depois, quando o pai do Sr. Waternoose morreu, passou pro Sr. Waternoose e também com os outros dois irmãos dele. Daí a gente não sabe muito bem qual que é o trabalho especificamente de cada um, mas o que fica a entender é que o Sr. Waternoose ali direto na fábrica é visto como o chefe principal dentre os irmãos, tanto que inclusive durante os acontecimentos do filme isso fica ainda mais claro, que os irmãos já tinham morrido naquela época. O Sr. Waternoose daí sim era o único dono ali da fábrica. E é muito importante destacar que a Monstros S.A. no geral é uma fábrica que trouxe muita importância pra Monstrópolis, e além de ser a única fábrica que basicamente trazia energia ali pra cidade, ainda assim era muito inovador toda essa coisa, os monstros viajando pra dimensão das crianças, que eu não vou levar em consideração a teoria da Pixar, diz que daí os monstros estariam viajando pro passado, então só por isso vamos dizer os monstros estavam indo pra dimensão das crianças, não necessariamente a época que a Terra habitava os humanos, senão monstros. Você não tá entendendo isso que eu tô falando, vou deixar esse vídeo aqui nos cards, que é onde eu conto em detalhes toda a teoria da Pixar, vale muito a pena você assistir depois. Mas resumidamente foi por causa de todos esses fatores que eu tinha dito antes, a fábrica de Monstros S.A. se tornou muito importante na vida de todo mundo. Por isso que, principalmente estando no cargo do Sr. Waternoose, seria algo muito importante ele levar essa empresa pra frente. Só que daí, como a gente bem sabe, não é bem assim que acaba acontecendo, porque bem no momento que isso acaba acontecendo, as crianças no geral começaram a ficar mais corajosas, começaram a enfrentar os monstros que iam assustar elas no quarto, e isso acabou resultando em uma crise de energia, porque agora que não existia mais tantas crianças para os monstros assustarem, não existia mais tanta energia do grito que eles pudessem sugar e levar pra cidade, porque era basicamente assim que funcionava o processo de ter basicamente energia ali na cidade. E por causa disso, o Sr. Waternoose acabou tendo que ir pra uma outra opção, mesmo sendo algo que não agradava
agradava a ele. E assim a gente pode concluir que ele se tornou um vilão basicamente por desespero. Porque esse caminho aí, especificamente que eu tô falando, é justamente a invenção que o Randall faz lá no filme, onde ele com ciúmes do Sully, ele basicamente sempre ficava pra trás nos recordes ali da fábrica, acaba criando essa máquina que resumidamente conseguia sugar mais energia do que, enfim, aquele processo normal que a gente já tá acostumado. Só pra você entender melhor, basicamente a lógica seria, ao invés de um monstro assustar 5 crianças pra conseguir tanto de energia, agora seria preciso apenas uma criança pra conseguir essa mesma quantidade de energia. E isso, como a gente sabe, acaba não acabando bem. Essa foi boa. O Sully e o Mike, como a gente bem sabe, acabam desmascarando o Sr. Waterloo, que ele próprio tem que exilar os dois. Nessa cena aí, especificamente, a gente acaba vendo que tinha uma relação mais próxima com o Sully, a ponto de tratar ele como seu próprio filho. E a gente vê que ele realmente se arrepende de ter feito isso, se arrepende de ter se aliado com o Randall. Sullivan é bom da maneira que você jamais será. Mas daí, como eu tinha dito antes, ele acabou se tornando um vilão por desespero mesmo. Essa foi a única maneira que ele encontrou de não ter que fechar a fábrica. Só que daí mesmo assim, o Sully e o Mike acabam conseguindo voltar pro mundo dos monstros, chamam a CDA e prendem daí o Sr. Waterloo. Como a gente também sabe, o Sully acaba se tornando daí o novo dono. E daí, como eu tinha dito antes, o Sr. Waterloo não tinha nem filho, os irmãos dele também não tiveram filho. Então, resumidamente, não tinha nenhum herdeiro ali da família que pudesse herdar a fábrica. Isso acabou ficando com o Sully. Ele, resumidamente, apresentou uma nova maneira de extrair energia das crianças e poderia funcionar. Na verdade, como a gente bem sabe, acaba funcionando. No caso que eu tô querendo me referir aqui seria a energia do riso, que, de acordo com a teoria do Sully, tira 10 vezes mais que a energia do grito. E isso daí a gente acaba vendo melhor lá na série de Monstros do Trabalho. A gente vê basicamente nessa série os desafios que ele tá enfrentando com isso. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado do Sr. Waterloo não ter aparecido nessa série. Mas mesmo assim ele aparece num outro lugar. Um lugar assim totalmente aleatório que eu com certeza não tava esperando. Que é basicamente um gibi de Monstros S.A. Nele a gente acaba vendo que o Sr. Waterloo acaba conseguindo fugir da prisão. Isso daí deixa bem claro que ele conseguiu fugir por causa de uns, digamos, amigos corruptos dele. E esse mesmo gibi a gente acaba vendo que o Randall consegue voltar pro mundo dos monstros. Não sei se você se lembra disso, mas lá no final do filme, ele acaba ficando preso lá no mundo dos humanos. Daí tem aquela icônica cena do jacaré. E o plano agora do Sr. Waterloo seria basicamente recuperar a fábrica de Monstros S.A. do Sully. E de acordo com ele, tudo aquilo pertencia à família dele. A invenção das portas foi basicamente ideia lá do vô dele, que no caso quem teria criado foi a Boo. Mas isso é assunto pra outro vídeo, que na verdade eu até já fiz lá na teoria da Pixar, que tá aqui nos cards, como eu tinha dito. E aí, então acaba acontecendo uma confusão, onde os dois basicamente botam esse plano em prática, mas pra variar acaba não funcionando. E o Sully e o Mike mais uma vez conseguem prender os dois, ajudando mais uma vez a CDA. Eu até esqueci de falar antes, mas a CDA é basicamente o FBI ali do mundo dos monstros. Mas resumidamente eles estavam investigando alguns outros crimes do Sr. Waterloo e baniu os monstros pro mundo dos humanos sem autorização da CDA. Na verdade, eu acho que nem se trata de autorização, né? Eu acho que isso é crime de qualquer maneira. Eu acho que eles nunca iriam permitir. E daí, em relação sobre isso, como a gente bem sabe, de acordo com isso, o Sr. Waterloo não tinha banido apenas o Sully e o Mike aquela vez, ou também o Homem das Neves, como a gente sabe, mas também teoricamente o Pé Grande, como a gente vê nessa cena. É que nem meu amigo Pé Grande, quando aconteceu com ele, pegou no meio do mato uma porção de urtigas. Daí assim, resumidamente, a gente pode teorizar todos os monstros que a gente conhece aqui do mundo real, né, do nosso folclore, seriam na verdade os monstros banidos pelo Sr. Waterloo. Isso poderia indicar que o monstro do Lago Ness, na verdade, seria assim um monstro lá do universo de Monstros S.A. Daí já tem uma outra teoria, o monstro do Lago Ness daí deu origem ao Luca, lá da Pixar. Enfim, eu acho que eu já falei também isso aqui em algum vídeo do canal, acho que até mesmo nesse vídeo da teoria da Pixar, mas eu não vou me estender muito aqui. Em nenhum momento ficou claro se o Sr. Waterloo sabia ou não que as crianças eram tóxicas. E como a gente sabe, lá no final do filme, o Sully e o Mike acabam realmente provando que a Boo não era uma criança tóxica. Porque existe uma teoria que o avô do Sr. Waterloo, junto com a CDA, criaram essa teoria que os monstros no geral não tentassem atravessar as portas do mundo humano, e, enfim, né, não gerar nenhum tipo de confusão dessa maneira. E por isso a questão que fica levantada é essa, né? Tipo, será que o Sr. Waterloo realmente sabia que as crianças não eram tóxicas? Talvez sim, porque nessa cena do filme a gente vê ele segurando a Boo sem nenhum tipo de medo. Ou talvez ele apenas fingiu não saber que aquele plano do Randall desse certo e, enfim, ele conseguisse salvar a fábrica. Inclusive, isso já é um outro ponto que a gente pode comentar melhor aqui. Na verdade, acho que já ficou bastante claro. Mas o Sr. Waterloo apenas fez tudo isso pra salvar a fábrica da família dele. Mesmo não sendo da melhor maneira possível, ainda assim, teoricamente, ele era um cara bom. A gente vê que ele se importa com o Sully, com o Mike, com os outros monstros ali no geral. Mas o problema é que no meio dessa confusão, ele acaba sendo corrompido pelo ódio, principalmente depois dos eventos ali do primeiro filme, especificamente ali naquele gibi, a gente acaba vendo realmente que ele não é bem uma boa pessoa. E ali já não tinha mais salvação. Mas de qualquer maneira, essa foi a história então do Sr. Waterloo. Pode me contar aqui embaixo nos comentários qual que é o próximo vilão que eu posso contar a história dele aqui. E daí também já aproveito pra se inscrever aqui no canal pra não perder um desse tipo de vídeo novo que sair. Já clica nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui no meu lado pra
você descobrir histórias de outros vilões da Disney. Já aviso que vale muito a pena. Mas de qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!